paz do Senhor, crianças. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Patrícia, da Assembleia de Deus, da Igreja Sede no Farol. E hoje nós vamos continuar estudando essa lição maravilhosa que fala sobre histórias de fé e coragem. Nós estamos aprendendo muito com essa lição, com essas histórias maravilhosas que a Bíblia traz para edificar a nossa vida. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, que pode tudo. Deus maravilhoso, nós estamos aqui nesse momento para te louvar, te engrandecer, te dar graça por mais essa oportunidade. Abençoa, Senhor, nesse momento, cada criança, restaura a saúde, dá livramento, ajuda. Nós estamos aqui para aprendermos a tua palavra, Senhor, que cada um fique atento nesse momento para aprender um pouco mais de ti. Deus, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos louvar com um corinho muito conhecido que fala que o nosso coração ele era sujo, mas a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, ele fica assim limpo, alvo como a neve. Vamos louvar? A tia vai estar colocando a letra aí na tela, certo? Para a gente poder acompanhar. Vocês já estão sabendo esse corinho, porque nós cantamos na sala e eu já cantei em outras aulas aqui online, tá certo? Vamos louvar o Senhor, que Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amém. Agora que nós louvamos a Deus, porque Ele merece, né? Merece o nosso louvor. Nós vamos pegar as nossas Bíblias. Isso mesmo. Você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos abrir em Salmos. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Em Salmos 34 e o 17, certo? Vamos, você já pegou a sua Bíblia? Abre aí, tia, espera um pouquinho. Então, Salmo 34 e 17 fala assim: quando as pessoas honestas clamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmo 34, certo? Vamos, Salmo 34 e 17. Deus, Ele é maravilhoso. Quando clamamos a Ele, Ele simplesmente nos ouve. Agora que a gente leu na Bíblia, deixa a tia falar para vocês. Esse salmo é muito lindo, né? Vocês estão estudando sobre salmos, né? Nos cultos de quarta-feira. Nós estamos aprendendo mais sobre esse livro maravilhoso, que alguns dos salmos foram escritos por Davi. E esse salmo fala, vamos repetir, pega aí a sua Bíblia, tá ainda. Quando as pessoas honestas chamam
o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. A Bíblia, ela é maravilhosa. A gente já sabe disso. E a Bíblia, ela nos traz esses ensinamentos. Somente a partir da leitura da Bíblia nós temos sabedoria para vivermos e termos uma vida feliz. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi totalmente escrita por homens inspirados por Deus. Foi Deus que inspirou os homens para escrever a sua palavra e nos trazer ricos ensinamentos. Agora nós vamos ler esse versículo, certo? A tia vai estar colocando ele aí na tela e nós vamos ler juntos, tá bom? Vocês acompanham aí, eu vou colocar aí para a gente visualizar. Já que essa versão vocês não conseguem ler, né? Aqui eu colocando a Bíblia assim não consegue. Então eu vou colocar na tela e nós vamos ler junto todos na mesma versão. Esse salmo lindo, tá bom? Então vamos lá. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34 e 17. E aí, será que você já consegue ler sem o versículo em tela? Talvez, mas eu vou ver se eu tiro algumas palavrinhas, tá certo? Para facilitar um pouquinho para você. Vai guardando o versículo no coração. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmos 34 e 17. E aí, você conseguiu? Ah, que bom, né? Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. A tia vai tirar da tela e nós vamos ler sem visualizar o versículo. Não vai estar na tela e você também não vai olhar na Bíblia, tá bom? Vamos lá? Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmo 34 e 17. Muito bem! Olha só, que salmo maravilhoso. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos garante que quando nós clamamos, chamamos por Ele, Ele está pronto a responder a nossas orações, seja qual for a situação. A situação pode ser muito difícil. Às vezes nós estamos em algum problema porque até mesmo nós causamos, né? A tia costuma falar, se eu tenho uma prova, eu preciso estudar. Mas às vezes eu esqueço de estudar e fico bem distraída fazendo outras coisas. E aí eu quero pedir a ajuda de Deus. Não é assim. Nós temos que ter consciência de fazer o certo. Mas mesmo fazendo o certo, tem momentos que a situação foge do nosso controle. E nós temos que pedir ao Senhor. E Ele é poderoso, fiel para nos ajudar. E quando for por momentos de situações que nós mesmos provocamos, nós temos que nos arrepender, né? Que nós já somos salvos, já aceitamos a Cristo, temos que nos arrepender e fazer o certo. Com certeza Ele vai nos ajudar. Amém? Eu vou trazer para vocês uma breve história, certo? De um menino chamado Pedro. Pedro era um menino que ele morava num prédio e ele passava muito tempo falando de Jesus para as pessoas, falando que Jesus morreu na cruz, falando que iria morar no céu. Mas aí, certo dia, Pedro ficou muito triste porque as outras crianças ficavam
ficavam falando coisas mal dele, as outras crianças ficavam provocando Pedro, zombando de Pedro, na verdade era isso, ficava zombando de Pedro. E Pedro ficou muito triste, ele disse, eu não vou mais falar de Jesus. Aí ele foi para casa, quando ele chegou em casa, ele lembrou das aulas da escola bíblica dominical. E ele disse, eu não vou ser medroso, eu vou ser corajoso e vou continuar falando do amor de Deus, independente do que as pessoas pensem ou falem, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então ele fez isso. Pedro, ele não usou o medo, nesse momento ele foi corajoso, e é assim que nós devemos ser, seguir o exemplo de Pedro, porque Jesus, ele quer que nós, onde estivermos, na escola, na família, ele quer que a gente esteja falando do amor dele, e nós não podemos ter medo nem receio de fazer isso. Nós temos que anunciar o Senhor, anunciar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que foi preparar um lugar para nós no céu. E Pedro foi um exemplo, né? Ele quis ter medo, mas depois ele disse, não, eu tenho que ter coragem, que a palavra de Deus me ensina a ser corajoso. O Espírito Santo encheu Pedro de coragem para que ele continuasse falando do amor de Deus. E ele continuou falando do amor de Deus. Nós somos assim, soldados do exército de Cristo. Nós precisamos estar levando a sua palavra, porque é isso que agrada a Deus. E na história de hoje, Deus encontrou um homem valente, um homem muito corajoso, um homem fiel e obediente a Deus. Sabe quem é esse homem? Eu vou falar já, mas antes eu quero saber, eu quero perguntar para você. E você, é uma criança corajosa ou uma criança medrosa? Uma criança cheia de medo? Hoje você vai decidir a ter coragem e entender que com o Espírito Santo nas nossas vidas nós somos valentes e corajosos, certo? Então é isso. A nossa história de hoje, quem tem a lição já sabe, fala sobre Gideão. Esse homem valente era Gideão, sim, você acertou. Um servo valoroso. Então Gideão era um servo valoroso que o Senhor contou com ele. Será que o Senhor pode contar comigo, com você? Será que ele pode? Eu acho que sim. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical aprendendo de Deus para que possamos desenvolver, fazer a obra dele segundo a vontade do Pai. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Lembra que eu falei no versículo que tem problemas que nós procuramos para nossas vidas? Então o povo de Israel desobedeceu a Deus e eles estavam há 7 anos em um lugar sendo perseguidos, não conseguia colher o que plantava, porque aquele povo vinha e levava. E que povo era esse que estava fazendo isso com o povo de Israel? Os midianitas. Isso mesmo, os midianitas estavam perseguindo a todo tempo. Quando era tempo, eles plantavam, quando era tempo de colheita, eles vinham, levavam tudo, levavam os animais. E o povo de Israel estava sofrendo com essa situação. Mas já chegou um determinado tempo que eles se arrependeram. Se arrependeram de quê, tia? Se arrependeram de uma coisa muito séria que eles estavam fazendo, o povo de Israel. Eles estavam adorando a outros deuses. Não estavam adorando ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos seus pais. Eles estavam sendo idólatras. Mas eles se arrependeram e Deus perdoou com certeza, porque Deus, ele nos perdoa sempre. Nós precisamos estar vigilantes a fazer as coisas certas, mas quando acontece alguma coisa que nós saímos da presença de Deus, nós precisamos rapidamente nos arrepender, porque a partir do arrependimento o Senhor nos perdoa e nos dá a vitória. E aí o Senhor
atendeu, porque eles se arrependeram e começaram a adorar a Deus e clamar ao Senhor. Eles pediam socorro ao Todo-Poderoso, porque eles sabiam que Deus poderia ajudá-los, assim como Ele pode nos ajudar em qualquer situação. E Gideão estava nesse momento escondido no lagar, malhando trigo. O lagar é um lugar onde se prensa a uva para se extrair o vinho. Ele estava naquele lugar, malhando trigo. E chegou um anjo do Senhor e falou com ele. Falou, Gideão, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse, Gideão, você é valoroso, o Senhor está com você. Você precisa ir com toda a sua força libertar o povo de Israel. E Gideão foi revestido com a força do Espírito Santo naquele momento. Essa história é muito linda. Gideão foi revestido com a força do Espírito Santo. E ele foi orar ao Senhor. E ele orou e falou, Senhor, se eu preciso fazer essa missão, se o Senhor está falando comigo, se é eu que tenho que fazer, libertar o povo de Israel, então eu vou colocar essa lã aqui no chão e o orvalho não vai molhar essa lã. O orvalho vai molhar o chão ao redor e pela manhã essa lã vai estar seca. E assim aconteceu. O Senhor provou para ele que era Deus que estava falando com ele. Torceu aquela lã e daquela lã encheu uma tigela de água. Mas vocês acham que ele ficou convencido? Não. Ele disse, Senhor, por favor, Deus, não fique zangado comigo, mas eu preciso dessa certeza. E agora eu vou colocar a lã lá no chão e que o chão fique todo molhado e que a lã fique seca. E o Senhor é poderoso, Ele tem os seus planos e quando Ele determina, tem que ser do jeito que Deus quer, porque Ele é o Todo-Poderoso. E assim aconteceu quando ele foi olhar, o chão estava todo molhado e a lã seca, não estava molhada. E aí ele foi em busca, ele disse, agora eu sei, tenho certeza da missão que eu preciso fazer. E ele se encheu de coragem e foi falar com os homens, convocando todos os homens para enfrentar os midianitas. Mas o Senhor falou mais uma vez com ele e disse, Gideão, tem muita gente, tem muito homem com você. Crianças, tinham 32.000 homens. Mas o Senhor orientou a Gideão e disse, você vai falar com eles e dizer a eles, quem está com medo de enfrentar os midianitas, de ir junto comigo nessa batalha, pode voltar. E vocês imaginam, vamos pensar comigo, quantos voltaram? Vocês sabem, 22.000, só ficaram 10.000 homens com Gideão, isso mesmo, e os 10.000 homens que resolveram ficar com ele, que resolveram dizer que eram corajosos, seguiram com ele. E de repente ele disse, vamos descer à beira do rio, para tomarmos água. O Senhor orientou a Gideão mais uma vez, porque Deus queria mostrar àquele povo que não era a força da multidão de homens, de muitos homens que estavam libertando o povo dos midianitas. O Senhor queria mostrar que era a força de Deus, que Gideão estava revestido do Espírito Santo. E é assim que acontece hoje nas nossas vidas. Tem situações que nós não encontramos saída, não vemos saída, mas Deus é quem dá livramento. É Ele que luta por nós. E Ele orientou a Gideão. E aqueles homens foram tomar água. E o Senhor orientou e disse, Gideão, todos aqueles que baixarem a cabeça, para tomar água diretamente no rio,
esses não vão com você. Olha só. E aqueles que trouxerem a água à boca, atento ao que está acontecendo, esses sim estão preparados para guerrear, para ir à luta, para libertar o povo de Israel. E sabe quantos homens apenas ficaram assim nessa posição que o Senhor orientou para que Gideão observasse? Apenas 300 homens. Daquela multidão de soldados de Israel, foram apenas 300 com Gideão. Mas era o plano de Deus. E o plano de Deus, ele precisa se realizar na nossa vida. E eles foram com Gideão, e Gideão mandou aqueles outros homens voltarem para casa. E eles voltaram. E eles seguiram confiantes agora só em Deus, porque não tinha homem suficiente. O exército dos midianitas era muito grande. Pertinho da meia-noite, Gideão e os 300 chegaram lá perto do acampamento dos midianitas. E ele organizou o povo e foram com estratégias. Gideão e seus homens chegaram lá perto daquele acampamento, tocando as cornetas, quebrando os jarros que estavam com eles, acendendo as tochas, e eles chegaram naquele barulho, tudo orientado pelo Senhor, porque o Senhor, ele tem estratégias para nos fazer vencer o inimigo. E eles chegaram assim, gritando, quebrando os jarros, tocando as cornetas. E sabe o que aconteceu? Os midianitas ficaram tão apavorados, tão desesperados, que começaram a se agredir, uns aos outros. Eles começaram a fugir, a ficar desesperados. Eles se desesperaram tanto que eles atingiam um ao outro, os próprios midianitas. Olha só, Deus confundiu aqueles homens. Eles com aquele barulho, né, os jarros quebrando, barulho de corneta, aqueles 300 homens com aquelas cornetas. Então eles se desesperaram tanto que começaram a atacar uns aos outros. Olha, e fugir também, começaram a fugir, mas os israelitas foram atrás e acabaram com aquele povo. E a partir daquele momento, Israel venceu com a força de Deus. Gideão, ele seguiu as orientações do Senhor, e isso é muito importante na vida da gente. Nós precisamos estar indo na direção que o Senhor aponta. E com certeza nós teremos vitória. A vitória vai ser certa. Gideão era um homem que para ele não tinha muito valor. Como fala em Juízes 6 e 15, Gideão era um dos menores da sua casa. Mas para Deus isso não importa. Nós podemos ser pequenos, mas Deus, ele nos contempla com um valor muito grande. E com certeza nós somos muito úteis na obra do Senhor. Foi assim com Gideão. O Senhor não olhou para isso. Ele ordenou que fosse ele que estivesse ali liderando aqueles homens. E tudo deu certo, porque ele seguiu direitinho as ordens do Senhor. Ele era um homem pobre, era um menor, mas nada disso, se sentia até desprezado, mas nada disso impediu o trabalhar de Deus na vida dele. E hoje é assim, nós podemos nos sentir pequenos, você pode sentir uma criança frágil ainda, mas o Senhor tem plano na tua vida. Você precisa decidir hoje a ser corajoso, porque nós somos valorosos para Deus. Nós temos um valor muito grande diante do Senhor. E Ele com certeza vai cumprir o plano que Ele tem para nossas vidas. Mas nós precisamos decidir que vamos seguir a Ele, fazendo a vontade dEle. E assim o plano dEle vai ser
totalmente realizado nas nossas vidas. Hoje a nossa luta não é contra exércitos, não é contra homens, a nossa luta hoje é contra o pecado no dia a dia, não é? Às vezes é um pouco difícil viver uma vida em santidade para algumas pessoas, mas nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo que precisamos para sermos obedientes. Você, criança, que precisa ter coragem de dizer não ao pecado. Não ao pecado da mentira, ao pecado do orgulho. Às vezes diz uma palavra e não quer voltar atrás. Da obediência, de falar de Jesus. Então, hoje nós precisamos viver assim, como Gideão. Decidir ser corajoso e fazer sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus está conosco em todo momento e Ele não nos deixa. O Espírito Santo, ele mora em nós e nós precisamos ter essa certeza. Gideão fez prova com Deus, né, para ter essa certeza que era ele o escolhido para desenvolver aquela missão. E hoje nós precisamos orar e entregar os nossos planos a Deus para que todos os dias nós possamos viver o que Deus sonhou para nossas vidas, que é isso que vai nos tornar pessoas felizes. E como diz aquele corinho que a gente vem cantando esses dias, que fala assim: para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém? Foi isso que Gideão fez. Ele buscou agradar a Deus. Quando o Senhor falou com ele, ele destruiu o altar onde adorava a outros deuses, onde adorava a Baal. Ele destruiu aquele altar e construiu um altar para louvor e adoração a Deus. Nossa vida precisa ser assim, ser um altar de louvor e gratidão e adoração a Deus. E com certeza Ele vai nos livrar de todo o mal. E nós vamos ser assim como Gideão, corajosos, independente da situação, independente que seja impossível, como só 300 homens, mas Deus estava com eles, independente da situação, Ele vai estar conosco, nos ajudando sempre. Amém? Vamos orar. E eu espero que você tenha aprendido hoje a ser essa criança assim, de coragem, de fé, que demonstra fé no coração, porque isso agrada ao Senhor. Vamos baixar nossas cabeças e orar a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos sobre a sua maravilhosa palavra. Amém? Deus poderoso, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Abençoa cada criança para que ela se sinta encorajada de falar do Teu amor, para que ela se sinta, Senhor, renovada em ser Teu servo. Senhor, nos ajuda, nos orienta, Pai, naqueles momentos que estivermos em dúvida, naqueles momentos que nós estivermos pensando, será que é o Senhor que está falando comigo? Que possamos orar para ouvir a Tua voz, meditar na Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada criança e que possamos, Deus, estar aprendendo em Ti mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, você está lendo a Bíblia diariamente? Agora nós temos um programa Curta Comigo, todas as segundas. Você já assistiu? Você vai ter a oportunidade de estar ali compartilhando com a tia a palavra de Deus. E não fica só na segunda, né? Todos os dias tem que ler a Bíblia, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima. E
Na quarta-feira também tem culto à noite, culto para as crianças. Não percam, tá? Um beijo e a paz do Senhor. Deus te abençoe.